Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao curso de iniciação à flauta doce soprano, que é essa flautinha aqui que nós vamos utilizar. Eu me chamo Luzia Capistrano e vou estar com vocês durante essas 9 videoaulas que tem por objetivo fazer com que você consiga tocar suas primeiras músicas neste instrumento. Bom, durante o nosso curso nós vamos falar sobre parâmetros do som, notas musicais, posição das notas na flauta doce soprano, vamos ver também a questão do sopro na flauta, vamos ver alguns ritmos que nós podemos tocar na flauta e, claro, o repertório que vocês podem estudar. Ao final do curso, vocês vão poder ser capazes de tocar algumas músicas do repertório e, claro, já poder continuar os estudos de vocês em flauta doce soprano e, claro, nas outras flautas do naipe, de flautas doces. E na nossa primeira videoaula, nós vamos tratar do assunto parâmetros do som. Você já ouviu falar desse assunto, parâmetros do som? Bom, os parâmetros do som são características sonoras que os sons têm e que nós atribuímos a elas, como altura, intensidade, duração e o timbre, que são os principais com os quais nós estudamos. Eu vou mostrar aqui para vocês um slide em que nós podemos conversar mais sobre isso. Então, para vocês, aqui um pouco sobre os parâmetros do som. Bom, nós temos que os parâmetros do som, eles são essas características que permitem que a gente possa verificar e atribuir as qualidades do som. Como eu falei, altura, intensidade, duração e timbre são essas características. Nós temos que a altura é o parâmetro do som relacionado aos sons graves e agudos. Então, os sons grossos, graves, e os sons agudos, fininhos. A intensidade é o parâmetro do som relacionado aos sons fortes e aos sons fracos. A duração já se refere a sons curtos e longos. E o timbre é uma característica específica de cada instrumento musical, onde cada um tem a sua própria sonoridade, que nós chamamos de cor do instrumento. Então, a flauta tem o seu próprio timbre, sua própria sonoridade, que é diferente da sonoridade de um violão, que é diferente da sonoridade de um teclado e da própria voz humana. Tá? Então, vou voltar aqui com vocês e nós vamos voltar a verificar alguns exemplos de sonoridades que nós podemos ter na flauta doce daqui a pouco. Bom, então quando a gente fala sobre altura, esse parâmetro, você já parou e já tentou observar que os sons emitidos podem ser graves e agudos? A nossa voz, por exemplo, você pode emitir um som grave. E um som agudo. Grave. Agudo. Se nós pensarmos também que o nosso corpo ele pode produzir esses sons, você já pensou, por exemplo, palmas das mãos em relação a palmas nas coxas. O primeiro som foi mais grave do que esse som, o segundo som, percutindo as mãos nas coxas. Então, na flauta nós também podemos trabalhar a questão das alturas, né? Quando vocês virem as notas, a disposição das notas na flauta, vocês vão ver que nós vamos ter uma extensão, que nós vamos ter notas mais graves e notas mais agudas. Algumas vão estar mais próximas, outras mais distantes. Então, vamos tentar utilizar o nosso instrumento para produzir sons graves, um pouco de sons graves e agudos, e claro, também ver os outros parâmetros, como duração, intensidade, e vocês sentirem um pouco do próprio timbre. Então vamos lá. Na flauta, já que nós não estamos ainda trabalhando com notas, vocês podem utilizar essa parte aqui do bocal,
E o timbre dele se assemelha de um apito, se você soprar. Percebam que eu emiti 2 sons agora, dessa última vez que eu trabalhei aqui com o bocal da flauta. Esse primeiro som e esse segundo. O primeiro som em relação ao segundo, ele é mais grave, um pouquinho som mais grave do que o segundo som, que foi mais agudo. E também a gente já observou outro parâmetro do som, né? Outra característica sonora. Para que eu pudesse emitir o primeiro som mais grave, eu acabei usando menos força do que na segunda vez, quando eu emiti um som mais agudo. Então, na segunda vez, para emitir essa nota mais aguda, eu acabei soprando com mais intensidade, ou seja, com mais força. Primeira vez com menos força, menos intensidade. Na segunda, com mais intensidade, mais força. Então, aí a gente já trabalhou com parâmetro altura e também com parâmetro intensidade. Percebam que eu também posso emitir notas, somente utilizando aqui o bocal. Nota curta e nota longa. Vamos lá, dar o exemplo. Nota curta. Essa nota mais grave, eu fiz curta. E essa agora. Essa segunda nota eu fiz mais aguda. E aí eu acabei trabalhando os parâmetros que nós falamos. Eu trabalhei as alturas, trabalhei a intensidade, né? Fraco e forte. E a duração, curto e longo. E claro que deu para perceber também um pouquinho do timbre da flauta soprano. Em casa, inclusive, vocês podem utilizar aqui o bocal para fazer sopros, experimentem a flauta de vocês, tá? Tentem tirar o som que vocês acharem interessante, pensando nesses parâmetros que nós estudamos. Agora nós vamos voltar para falar sobre os naipes de flautas doces. Ok? Então, vou mostrar aqui, voltar para o... E nós temos que os tipos de flauta doce, de acordo com os timbres, eles podem variar. Então, nós vamos ter flautas menores e flautas maiores. Essas são as que nós utilizamos principalmente nos estudos de flauta doce, né? Esses naipes de flautas. Então, nós vamos ter das que têm a extensão mais aguda para as que têm as extensões mais graves. Então, sopranino, mais aguda. Depois, em sequência, soprano, que é a que nós estamos trabalhando, contralto, tenor e baixo. A baixo vai ser a que tem a extensão mais grave, certo? E aí nós temos que também essa classificação varia com o tamanho. Nessa última figura, vocês têm que as flautas, elas variam de tamanho. Então, nessa ordem, nós temos que da esquerda para a direita, a menor, que é a sopranino, vai ter um som mais agudo. Aí as sopranos, essas 3 flautas aí, são 3 modelos de flauta soprano, vão ter o som mais grave, um pouquinho mais grave do que a sopranino. E aí, na sequência, temos as flautas tenor. Essas outras 3 flautas são modelos de flauta tenor, ou de flauta contralto, modelos de flauta contralto, e que vão ter a sonoridade um pouquinho mais grave do que a soprano. Depois delas, nós temos a flauta tenor, que é essa um pouco maior e que já vai ter também uma pecinha, tá? Essa pecinha para poder realizar os sons, tá? Essa chavezinha, na verdade. E, por último, essa flauta com bocal já curvado é a flauta baixo. A flauta que, nesse naipe de flautas, vai ter o som mais grave, tá bom? E ela também vai ter uma chavezinha, assim como a tenor. Então, aí vocês estão vendo tipos de flautas doces, tá? Nós estamos trabalhando com a soprano. Depois nós vamos falar da extensão dela, certo? E nós estamos indo, então, da ordem das que tem a extensão mais aguda para as mais graves, né? Abaixo, a que tem a extensão mais grave, e a sopranino, a que tem a extensão mais aguda. Tá? Então, você percebe isso. E eu vou mostrar para vocês através de um vídeo, tá?
essa sonoridade. Eu tenho aqui a música Brasileirinho para mostrar como exemplo, né? E a disposição de que o músico vai tocar esses naipes de flautas doces que eu falei para vocês. Então, da esquerda para a direita, sopranino, soprano, contralto, tenor e abaixo. Vocês já viram que parece, inclusive, assim, pelo tamanho, um sax, né? Pelo menos no tamanho. Já chegando aqui na tenor. Então, vamos escutar a sonoridade. Bom, então voltando aqui, deu para vocês perceberem, né, um pouco da sonoridade desse conjunto de flautas, as flautas, no caso do naipe de flautas doces, tá bom? Bom, pessoal, então o assunto da nossa primeira aula, parâmetros do som, nós falamos um pouco sobre altura, intensidade, duração e timbre. Os naipes de flauta doce, tá? Vimos da mais aguda a mais grave, né, em termos de extensão. E na nossa próxima aula nós vamos continuar falando sobre a flauta doce soprano, tá? Eu vou deixar depois para vocês o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato e tirar dúvidas. Então, até a próxima videoaula.